Glória a Deus, exaltado, glorificado seja o Senhor Jesus. Quem vos saúda aqui é a missionária Teresa de Angola, aleluias. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Para a honra, glória do Senhor Jesus, estou aqui com que este vídeo venha edificar meus irmãos em Cristo Jesus, com que muitos venham se inscrever no canal, com que o canal venha a crescer, com que vidas, almas sejam alcançados para a honra, glória do Senhor Jesus. Não estou aqui para a fama, não estou aqui para a minha honra, mas é para a honra do nosso Senhor Jesus, o Rei das nossas almas, Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vou falar um pouco do espírito do erro. Muitos têm sido enganados porque lhes faltou discernimento, porque lhes faltou a verdade, e vou contar também um pouco daquilo que eu vivi, aleluia. Na carta de 2 de Coríntios, no seu capítulo 11, no seu verso de número 14 a 15, lá vai nos dizer de que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar o povo de Deus. Aleluia. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aleluia. Se Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, os seus ministros fazem a mesma coisa, e a Bíblia vai nos dizer que o seu pagamento será conforme o que eles têm feito. Meus irmãos, falando do espírito do erro, como também a palavra nos diz dos falsos apóstolos na carta de 1 de João, no seu capítulo 4, lá vai nos falar dos apóstolos fraudulentos. Meus irmãos, muito tem sido enganado por esse espírito, porque hoje, nesses últimos tempos, há um mover do falso espírito, há um fogo estranho a cair nas igrejas, e muitos não estão tendo discernimento, há falso batismo com o Espírito Santo, há falso mover do Espírito Santo, há falso falar em línguas estranhas, e o povo de Deus se perde, porque lhes faltou conhecimento da verdade. Muitos não querem pedir discernimento a Deus, muitos não querem buscar a Deus para pedir a confirmação se aquilo que aconteceu na igreja, se aquilo que aconteceu na vida da pessoa vem de Deus ou vem do inimigo. Aleluia. Muitos estão sendo enganados. E esse espírito, para identificar, para descobrir, ele atua onde há pecado, onde há legalidade, onde há espaço para esse espírito trabalhar. Porque esse espírito não pode trabalhar numa pessoa que nasceu de novo, numa pessoa que busca é batizado com o Espírito Santo, e numa pessoa que busca espírito em verdade. Uma pessoa que jejua, esse espírito não tem poder, cai por terra, Jesus. Mas aquelas pessoas que ainda têm legalidade, diz sendo cristão, um pé está no mundo, um pé está na igreja, dizem que é cristão, está na fornicação, assiste à televisão, veste roupas suntuosas, roupa que não identifica que é cristão, então pratica coisas da carne, faz a vontade da carne e vem dizer que é cheio do Espírito Santo. É mentira. Não aceito, porque meu Jesus que eu conheço, meu Jesus, ele é santo, e ele quer com que o seu povo seja santo. O meu Jesus não vai permitir com que o Espírito Santo dele venha habitar na vida de alguém que ainda fuma, que ainda bebe, que ainda se prostitui, que ainda comete coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. É mentira, meus irmãos. O meu Jesus, ele é civilizado. O meu Jesus, ele é santo. Ele ama o pecador, sim, mas ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, por isso é que Deus vai nos falar na carta do profeta Isaías 59. Lá vai nos dizer no seu verso 1, será que os meus ouvidos estão fechados para não ouvir vossas orações? As minhas mãos estão encolhidas para não poder que vos abençoar?
É o vosso pecado que vos afasta de mim. É a vossa iniquidade que vos afasta de mim. Por isso é que Deus vai nos alertar na carta de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3, no seu verso 19, que arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos dos vossos maus caminhos, com que venha sobre vós o refrigério em Jesus. Esse refrigério que o Senhor Jesus fala é o seu Espírito Santo, que Ele dá naqueles que lhe buscam, Espírito em verdade, aqueles que lhe adoram, Espírito em verdade, aqueles que se santificam e aqueles que são purificados, lavados no sangue de Jesus. Desperta a igreja de Jesus. Desperta, meu irmão. Se você ainda faz coisas da carne, você ainda está na prostituição, está na bebidice, você não assiste televisão, você vem me dizer aqui que você é cheio do Espírito Santo, o que você é cheio desse espírito maligno. Você não é cheio do Espírito Santo, você é cheio dos espíritos imundos. Você é cheio dos espíritos imundos. Porque a santidade atrai a presença do Espírito Santo. O pecado atrai a presença dos demônios na tua vida. Irmãos, quando eu me converti, quando o Senhor me chamou 4 anos atrás, eu, meu esposo, meus filhos, nós saímos nas igrejas largas, onde não se pregava a verdade, onde a verdade não se fazia sentir. E nessas igrejas largas onde a gente se encontrava, aleluias, Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, a graça nos tirou de lá. Perseguição foi grande. Mas, irmãos, nós ainda não tínhamos discernimento. Era Deus nos ensinar a orar, era Deus nos ensinar a jejuar. A gente ainda não jejuava, só orava. Não tínhamos discernimento. Quando Deus começou a nos ensinar, estava tudo bem. Até quando faltou discernimento em nós, e nós sem discernimento, a gente começou a congregar no que está na nossa casa, porque a palavra diz que quando tiverem 2, 3 reunidos, meu nome lá também estarei. Pela orientação de Deus, só que faltou discernimento. Quando a gente ia evangelizar na rua, os irmãos aceitavam a palavra e eles vinham na igreja. Quando eles vinham na igreja, muitos vinham com os espíritos dos seus familiares, que aqui na África, na minha tribo, minha geração, chama de espírito de Mahamba, chama dos santos, em Brasil chama os candomblé, mãe dos santos. E aquele espírito começou a trabalhar, e nós sem discernimento começamos a aceitar tudo. Nós pensamos que tudo era Espírito Santo. Nós pensamos que tudo era o Espírito Santo a falar, era o Espírito Santo a profetizar, era o Espírito Santo, irmãos. No princípio era o Espírito Santo a nos ensinar a buscar, mas ainda não estávamos firmes na rocha. Não havia discernimento em nós, nem sabíamos se discernimento era o quê. Aí, irmão, o engano quando entrou, começou a fazer tudo ao contrário. Tudo que Deus falou que ia fazer, ele começou a fazer de uma maneira diferente, irmãos. Até eu fui enganada, fui tirada da minha casa, da minha cidade, fui levada numa outra cidade para pregar o evangelho. Por um pouco ia perder a vida. Mas não perdi a vida pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tinha um chamado muito grande na minha vida. O Senhor Jesus sabia que Satanás, ele queria impedir o agir de Deus por intermédio do espírito de engano. Mas, irmãos, quando Deus começou a tocar nossos corações para começar a jejuar e orar, e Deus começou a fazer-nos entender um pouco da palavra, tendo um pouco de discernimento, então nós lá começamos a descobrir aos poucos que o engano estava no nosso meio. Que o engano estava no nosso meio, porque irmãos estavam no pecado, os irmãos moviam em mistério, irmão, caiu um fogo falso, em que irmãos caíam, irmão falavam, irmão profetizavam, irmãos choravam. Não era Espírito Santo, era um falso fogo, falso avivamento. Muitos estão a receber falso avivamento nesses últimos tempos, porque está a faltar discernimento. Aleluia. Oh Deus, muitos por falta de discernimento estão a receber fogo estranho, batismo que não vem de Deus, batismo que vem do inimigo,
É pessoas frio, é pessoas que dizem sendo batizadas com o Espírito Santo, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, ainda estão no pecado, irmão. Desperta, é engano, desperta a igreja. Seja liberto, em nome de Jesus. Para ser liberto desse espírito, você começa a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra. Por isso é que o Senhor Jesus falou diante dos seus apóstolos. Eles perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio na vida daquele jovem? O Senhor Jesus disse assim: esse tipo de demônio não sai sem jejum e oração. Aleluias. Oh, glória! Esse tipo de demônio não sai sem oração, sem jejum. Então jejue, ore mais, busque a presença do Senhor para ser liberto desse espírito do falso batismo, com que Deus Jesus Cristo venha te batizar com o verdadeiro Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Por isso é que a palavra nos diz na carta de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. E na carta de Oséias 4:6, a palavra vai nos dizer que meu povo se perde porque lhes faltou conhecimento da verdade. Muitos não estão a procurar a verdade. A verdade está na palavra de Deus, que é a Bíblia. Devemos ser amigos da Bíblia, amigas da Bíblia, para conhecer a verdade. E o Espírito Santo vai nos dar a conhecer aquilo que está no oculto, aquilo que está no escondido. Então, irmãos e irmãs, vamos buscar mais a presença de Deus, pedir o dom de discernimento. Muitos têm desprezado esse dom de discernimento, mas é um dom que livra a igreja do mal. É um dom que livra a igreja do mal. É um dom que vai discernir se essa irmã, se esse irmão que está esperando na libertação, cura, se o espírito que está dentro dele é o Espírito Santo ou o espírito do erro. É o dom de discernimento que vai nos mostrar se esse pastor que está no altar a pregar a palavra, se é de Jesus ou então um falso obreiro de diabo. É o dom de discernimento que vai discernir, que vai nos dar a conhecer se a profecia que vem, o falar de língua nas igrejas, naquele momento é de Deus, vem de Deus ou vem do outro espírito. Porque, irmãos, não é maravilha? Porque Satanás se transfigura em anjos de luz para enganar, e os seus ministros também fazem a mesma coisa para enganar. Eles também profetizam. Satanás também profetiza, também cura, também liberta, também fala em língua. Para ser liberto desse espírito, seja guerreiro, guerreira, seja verdadeiro servo, serva de Deus. Reconheça que há pecado em você, e que você tem que confessar no Senhor Jesus, com que você deve ser livre para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Esse espírito é um espírito destruidor da igreja, é um espírito que está a destruir as igrejas nesses últimos tempos, que está a tirar muitos na presença de Deus. Quantos servos de Deus hoje estão a cair? Que eram homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, estão a cair por quê? Porque lhes faltou discernimento. Porque lhes faltou dom de discernimento. Porque faziam coisa sem pedir a orientação de Deus. Verdadeiro cristão é aquele que pede sempre a orientação de Deus. Alguém falou em língua, está no pecado, peça a confirmação. Alguém profetizou e está no pecado, peça a confirmação. A igreja de hoje em dia, nesses últimos tempos, só querem saber do mover do Espírito Santo. Tudo que eles querem ver é Espírito Santo, não é Espírito Santo. O Espírito da verdade, ele não opera onde há pecado, mas onde há santidade. Porque a santidade atrai a presença do Espírito Santo. A santidade atrai a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, por isso que a palavra nos diz que aqueles que são ovelhas de Jesus ouçam a voz dele e conhecem a voz do Senhor Jesus. Se tu és a ovelha de Cristo Jesus, reconheça a sua voz, por ter medo deste vídeo, desta live, que o irmão, a irmã seja edificado, que o irmão venha despertar, venha buscar mais a face do Senhor, porque Ele ama aqueles que lhe amam, e aqueles que lhe buscam em madrugada lhe acharão. Glória a Deus. Que este vídeo, irmãos, venha edificar a tua vida.
Que o irmão venha despertar, venha ter o dom de discernimento para discernir as profecias, revelações, cura, milagre, tudo que acontece dentro da igreja, venha discernir para com que não sejamos enganados pelo falso espírito. Pelo falso espírito, porque nós queremos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que venha trabalhar nas igrejas, venha usar homens e mulheres, guerreiros e guerreiras de Cristo, para estremecer o inferno, para estremecer o inferno. Satanás tem que tremer, igreja. Satanás tem que ter medo quando olhar para ti e não houver ilegalidade do pecado. Então ele vai saber que estou diante de um servo de Deus verdadeiro, estou diante de uma serva de Deus verdadeiro, e ele nada fará por nós, porque Jesus está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse vídeo vem edificar a vida dos irmãos, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.